Bom dia, pessoal. Meu nome é Pablo Jacinto. Eu sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e eu pensei em elaborar alguns vídeos referentes ao tema da pesquisa em psicologia, principalmente porque é meu campo, mas pesquisa acadêmica em geral. E a minha intenção é fazer esses vídeos de maneira bem prática, mostrando como funciona o processo de condução das pesquisas científicas. É óbvio que tem alguns aspectos mais teóricos, de planejamento, de reflexão sobre o início, a construção dos projetos de pesquisa e coisas do tipo que a gente pode abordar depois. Mas a minha intenção é mostrar como eu tenho desenvolvido algumas das pesquisas, a utilização de alguns dos softwares que eu tenho utilizado, enfim, né? A ideia é apresentar, desenvolver pesquisa junto com vocês e mostrando possibilidades que, obviamente, não se encerram nesse processo de construção dos vídeos, né? Para esse vídeo, eu parti do interesse em desenvolver pesquisa sobre um tema que é um tema a mim muito querido, já que eu sou profissional e pesquisador do campo da educação. E como psicólogo, né, eu tenho um grande interesse em compreender como é que o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais têm enxergado a pauta da educação. Na verdade, eu já trabalhei no Conselho de Psicologia, já fiz parte de comissão de educação, e eu entendo a importância de um posicionamento hierárquico do sistema Conselhos de Psicologia nesse quesito, né, do campo da educação. E partindo daí, né, eu queria me aprofundar um pouco mais sobre um aspecto referente a essas políticas, esses posicionamentos do sistema Conselho de Psicologia. Enfim, de toda a categoria de psicologia no Brasil, em cima do tema da educação. Na verdade, para vocês conseguirem acompanhar de uma maneira mais fácil, eu fui apresentando aqui algumas, alguns elementos centrais desse projeto de pesquisa e para que vocês se familiarizem, eu posso disponibilizar esses elementos centrais, tá? E aí a gente vai trabalhando em cima deles, né? Então, o título que eu escolhi, um título que pode ser até provisório, é Educação como Compromisso, a categoria de psicólogas e psicólogos, um estudo com cadernos de proposta dos Congressos Nacionais de Psicologia, CNP. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente o que são esses cadernos, o que é o CNP. Tá? Como problema de pesquisa, eu indago como é que o Conselho Federal de Psicologia ele tem se orientado pela sua categoria, pela categoria de psicólogos e psicólogos, nos seus posicionamentos acerca da educação e a inter-relação que a educação tem com a profissão da psicologia. Então eu parto dessa perspectiva de buscar compreender como é que o Conselho de Psicologia tem sido orientado e tem se orientado, né, a partir dessa categoria de profissionais de psicólogos e profissionais de psicólogas nesse campo da educação. E por que eu escolho trabalhar com os congressos nacionais da psicologia? Né? Para quem é da área, a gente tem regularmente, a cada 3 anos, convites para participar de congressos regionais, que agregam profissionais de todos os estados nas suas próprias regiões, para apresentar propostas que serão orientadoras para as próximas gestões que ocuparem as cadeiras dos conselhos regionais de psicologia. Essas propostas elas são levadas a debate nacional posteriormente e também a categoria de profissionais de psicologia que são eleitos nos seus regionais vão para o Conselho Federal de Psicologia debater quais são os posicionamentos, quais são as propostas em várias áreas do campo da psicologia que serão orientadores da próxima gestão do Conselho Federal de Psicologia também. Então a gente tem um processo de construção que vem das bases de profissionais de psicologia para, entre aspas, né, o topo da hierarquia
da categoria de profissão, da categoria de gestão da profissão da psicologia, que é o Conselho Federal. Então, em tese, né, tudo aquilo que o Conselho defende, tudo aquilo que o Conselho Federal executa, parte para além da questão legal, né, de obrigação acerca da questão da disciplina, da orientação a profissionais e da fiscalização da profissão, parte desse interesse da própria categoria de psicólogos e psicólogos, né, acerca de diversos temas. Então, uma perspectiva que a gente tem, isso não consta aqui nesse projeto, ela apresenta uma ideia de que, se está nos cadernos do CNP, há um avanço sobre aquele debate, pelo menos durante aqueles 3 próximos anos de gestão do Conselho Federal de Psicologia. Daí a importância da gente compreender como é que determinados temas são incorporados na prática, na execução de políticas, na execução de ações desses conselhos, do Conselho Federal de Psicologia e dos conselhos regionais também. Então, para esse projeto, eu delineei um objetivo, que é o objetivo geral, que envolve apreciar os posicionamentos do Conselho Federal de Psicologia frente às demandas educacionais que se apresentam à profissão de psicólogos no Brasil. Na verdade, apesar de ter colocado do Conselho Federal de Psicologia, a gente entende que os posicionamentos aqui a gente está trazendo com base nas orientações dos cadernos nacionais, dos congressos nacionais da psicologia, do CNP, frente a essas demandas educacionais, né, que se apresentam à profissão da psicóloga no Brasil. Apresentei aqui, de início, 4 objetivos, que seriam objetivos específicos. Né? Primeiro, identificar em quais categorias de compromisso o tema da educação surge, identificar quais os campos profissionais são atrelados ao compromisso com a educação. Essa aqui específica, né, a gente está falando um pouco, por exemplo, psicologia escolar educacional, ou a formação de psicólogos, ou educação em saúde, como é que tem sido trabalhado isso? Em um terceiro ponto, avaliar quais são as variações desses posicionamentos ao longo do tempo, ao longo dos anos, no Conselho Federal de Psicologia, já que vocês vão ver, a gente tem 10 cadernos do CNP até então, né? E, por fim, avaliar como é que esses compromissos eles refletiram em políticas e ações do Conselho Federal de Psicologia. Então, como método também bem sintético aqui, apresentei, obviamente, quando a gente apresenta um relatório final de pesquisa, e a partir daí apresenta os artigos ou o artigo que deriva desse relatório, a gente tende a debater, destrinchar melhor o método, tá? Mas, enfim, esse é um estudo qualitativo documental com base nos cadernos do CNP. Ele vai, o processo de análise ele vai envolver 2 etapas, na verdade são 2 etapas que eu vou intercalar mais de 2 vezes entre elas, né? Que é a análise de conteúdo e a análise lexicométrica. Eu vou utilizar para fazer essas análises de 2 softwares, que é o software do MaxQDA e o Iramutec. Então, ao longo desses vídeos, a gente vai passar por algumas etapas, a partir de conhecer o projeto, né, que não é necessariamente o projeto, mas tem algumas linhas gerais do que derivaram do projeto. A gente vai conhecer o processo de preparação de dados, como é que eu organizo os dados que serão analisados, que ferramentas eu utilizo para analisar esses dados, etc. A gente vai conhecer o processo da análise, né, partindo do MaxQDA, depois indo para a Iramutec e, por fim, retornando ao MaxQDA, e depois a gente vai ver como é que os resultados eles são apresentados. Né? Eu coloquei aqui tabelas, resumos, dendrogramas, enfim, a gente vai ver o que é que vai ser mais adequado para essa pesquisa. Então, essa pesquisa aqui ela nunca foi realizada. Ela está sendo realizada agora com esse intuito de demonstrar como é que funcionam essas ferramentas que eu estou utilizando e como é que funciona o processo de pesquisa em psicologia utilizando alguns dados documentais, alguns dados, algumas fontes secundárias. Tá?
Então, a gente encerra aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se prepara o primeiro ambiente, que é o Max Crear, que eu vou utilizar.